Olá, abençoados, graça e paz. Eu sou Luiz dos Santos, do canal Geração Iluminada. Abençoados, o assunto de hoje com certeza vai edificar a sua vida, não menos que os outros, mas o assunto de hoje é muito especial. Abençoados, vocês já pararam para pensar por que todas as doutrinas religiosas nos dias de hoje pregam o Velho Testamento, a Velha Aliança? Desde já eu já vou dar minha opinião, com conhecimento bíblico e histórico. A minha resposta no meu entendimento é simples, porque o sistema religioso nos ensinou assim. Não sei se realmente eles não compreenderam o Evangelho ou por interesse de manobrar a Bíblia, para serem exaltados e transformarem tudo isso num grande negócio, em empresas facilmente lucrativas com seus cargos e títulos, que é o que ocorre nos dias de hoje. Ou seja, se forem fiel à Bíblia, não existiria a possibilidade de formar estas pequenas empresas e grandes negócios. Nós da graça, com muito estudo, com muita perseverança, estudo bíblico, estudo histórico, com o máximo de provas descritas e registradas, entendemos que Jesus já voltou no ano 70, respeitando primeiramente a palavra do Senhor, depois o tempo da escrita, o contexto dos versículos, tempo verbal, remetente e destinatário, e quando o autor se inclui no que ele está falando. Enfim, com toda a base bíblica e histórica e costumes judaicos. Por exemplo, linguagem de figura dos judeus. Os juízos de Deus, por exemplo, o juízo no Egito e na Babilônia. Deus usou um povo para destruir outro povo. Na Bíblia, os juízos de Deus sempre foram desta forma, usava um povo para destruir outro. Como, por exemplo, foi o juízo na Babilônia. Vamos ver na Bíblia como foi. Livro histórico de Ezequiel, capítulo 21, versículos do 2 ao 5. Vamos ver o que diz. Filho do homem, dirige o teu rosto para Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que estou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso, hei de exterminar do meio de ti justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá que toda carne, que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Entenderam, abençoados? Este foi um dos juízos de Deus referente à Babilônia. Deus usou um povo para destruir um outro povo, que não era obediente a Deus. Da mesma forma aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que foi o juízo, o famoso Apocalipse da Bíblia. Abençoados, o Apocalipse está provado biblicamente e historicamente que foi escrito antes do ano 70 da era cristã. Mas infelizmente os nossos teólogos até hoje insistem em afirmar que o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 95. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver na Bíblia se isso é verdade? Na Bíblia, não na conversa de teólogos, de doutores da teologia. Vamos ver o que diz em Apocalipse, capítulo 11, versículos do 1 ao 3. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram, mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o meças,
porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Entendem, abençoados? Este é um versículo do próprio livro do Apocalipse pedindo para João medir o santuário de Deus, que era o templo em Jerusalém. E a história diz e prova que o santuário de Deus era o templo em Jerusalém que foi destruído no ano 70 DC. Então, como pode o templo, o livro de Apocalipse ser escrito no ano 95 se o santuário foi destruído em 70 DC? Como João ia medir algo que não existe, já foi destruído? Se foi destruído em 70, como vai medir em 95? Mas esta é uma das várias manobras do sistema religioso, né? Principalmente dos teólogos. Mas os registros históricos, os documentos históricos, desmentem esses tais teólogos. Abençoados, com toda sinceridade eu vou falar. Sempre falei com a sinceridade, mas o que eu vou falar agora é na prática, sinceridade e o que eu passei na prática. Vocês já perceberam, para quem frequenta uma instituição religiosa, você pode perceber que o líder religioso está sempre tentando manobrar a Bíblia, a palavra de Deus. O que eles dizem, o que eles pregam, já é um roteiro pronto, previamente estudado, elaborado, bem pensado. Pode prestar atenção. Então, abençoados, todas as doutrinas usam uma certa manobra na Bíblia para manipular os seus fiéis. E sempre o Velho Testamento. Se fez um Novo Testamento, o Velho não se usa mais. Assim que deveria ser, não é? Até porque se eles pregarem o Novo Testamento, eles vão chegar no Evangelho de Cristo e suas máscaras serão tiradas. Cairá o véu. O Evangelho de Cristo é graça, é libertação. E nessas doutrinas só aprisiona o homem. Então, abençoados, essas doutrinas são obras de homens. A própria Bíblia condena. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação aqui, abençoados, é salvação na mente, no conhecimento. Vocês viram que naquela época os efésios já estavam sendo salvos na mente. E nos dias de hoje existem estas doutrinas que nos aprisionam, nos dando um entendimento contrário à de Cristo. Ou seja, as doutrinas religiosas tradicionais estão retirando a salvação da mente, da nossa mente, que foi através de Cristo Jesus. A doutrina está fazendo o inverso, está retirando. Vocês percebem, irmãos? A doutrina está retirando a nossa salvação da mente. Porque ela só nos coloca o medo. Nos aprisionam e nos colocam medo, não é assim que funciona? Obras, regras, normas, todas as doutrinas religiosas tradicionais têm suas regras, suas normas. Então eles nos aprisionam. Olha só que mensagem libertadora. Com certeza essa mensagem que eu vou ler, nenhuma doutrina prega. Nenhuma doutrina prega em seus locais, em suas instituições. Tenho certeza absoluta. Olha só. Gálatas capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho,
é também herdeiro de Deus. Olha que glória! E as instituições religiosas costumam falar que nós somos pecadores, somos o pó da terra. Aqui diz que somos filhos de Deus, que temos o Espírito de Cristo. Olha que maravilha! Eu vou até continuar no versículo 8 e 9. Olha só o que diz. Outrora, quando não conheceis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Percebem, abençoados? O Evangelho de Cristo nos liberta e não nos aprisiona como acontece nessas doutrinas religiosas tradicionais. Eu gostaria de entender por que essas doutrinas não pregam o Evangelho de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios no capítulo 1, versículos 11 e 12. Vou ler o 13 também. Em união com quem também somos designados herdeiros, visto que fomos predeterminados segundo o propósito daquele que opera todas as coisas segundo o modo aconselhado por sua vontade, a fim de que servíssemos para o louvor da sua glória, nós, os que temos sido os primeiros a esperar no Cristo. Vejam só, abençoados, continua no 13. Mas vós também esperastes nele, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, as boas novas acerca da vossa salvação. Por meio dele, também, depois de terdes crido, fostes selados com o prometido Espírito Santo, que é penhor antecipado da nossa herança, com o propósito de livrar, por meio de um resgate, a propriedade do próprio Deus, para o seu glorioso louvor. Percebem, abençoados? Eles lá naquela época, quase 2000 anos atrás, já estavam sendo livres através da palavra do Evangelho de Cristo. E hoje temos estas doutrinas nos ensinando o contrário. Portanto, abençoados, eu pergunto, quem vocês mais acreditam, nas obras dos homens, que são essas doutrinas, ou na própria Bíblia, no próprio Evangelho de Cristo? Fica essa pergunta aí para vocês. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, graça e paz.